Gente, então, em sendo um assunto bem introdutório, né, ele basicamente conta um pouco dessa linha principal, vamos dizer assim, o cerne principal, né, do que a gente tem feito no laboratório, e que é basicamente uma caça ao gene. Então, dentro da genética do comportamento, você tem basicamente, bem generalisticamente assim falando, duas abordagens diferentes. Ou você tem um interesse específico em um determinado gene e faz o que a gente chama de bottom-up, né, de baixo para cima, ou seja, sai do gene e vai buscar uma via neurobiológica, um comportamento, uma doença, alguma coisa nesse sentido. Ou você faz o contrário, né, que é o top-down, né, você sai do comportamento e vai afundando pelas vias neurobiológicas e chegando ao gene. O nosso cerne principal do laboratório é basicamente essa segunda, né, esse segundo tema, essa segunda área da genética do comportamento. Então, nós iniciamos com um comportamento, né, que na verdade iniciamos porque na verdade, eu era aqui, nesse momento, iniciação científica do professor André Ramos no laboratório. Hoje, né, temos a felicidade de sermos colegas. Então, as histórias se misturam aqui, um pouco o doutorado dele na França, um pouco ele voltando para o Brasil, já como docente na Universidade Federal de Santa Catarina, eu, né, sendo um dos primeiros ICs dele ali na época. E o comportamento nosso, então, que vai gerar toda essa historinha dos últimos 20 e poucos anos aí do laboratório, é muito relacionado a esse aparato aqui, né, que muitos de vocês, porventura, já conhecem, nosso famoso campo aberto, que tem um nome estranho, né, porque na verdade ele é um fechado, ele é cercado por paredes, né, então ele é aberto só em cima. O pessoal sempre brinca, o hullboard, né, que é ele mesmo, ele sim é um campo aberto, né, uma plataforma aqui onde os animais podem explorar e ele fica elevado do chão sem as paredes. Mas enfim, detalhes de nomenclatura em si. O que a gente tem aqui nesse aparato altamente simples, mas muito difícil de compreender até o presente momento, é que se você colocar um animal aqui, um rato, para passear, né, livremente, se você depositar ele no centro, a tendência dele é muito rapidamente fugir aqui para a periferia e passar grande parte do tempo dele nesse aparato se locomovendo aqui pela periferia, por uma razão muito simples, né? O rato de laboratório, ele é um animal basicamente cego, né, ele não enxerga muito bem, então ele usa muito para se localizar as suas vibriças, né, seus pelinhos, seus bigodinhos aqui que ele tem. Então ele faz um comportamento chamado de tigmotaxia, que é passar essas vibriças aqui pelos cantinhos, pelas paredes, e assim ele vai se localizando. Também ele tem a tendência nos cantos aqui a dar uma paradinha, a fazer o que a gente chama de home base, né, como se fosse uma toquinha, né, obviamente não é uma toca, mas porque ele não pode cavar aqui no aparato, mas ele encosta então o dorso, né, ele se protege aqui nos cantinhos e fica olhando para frente, né, monitorando aqui o ambiente para ver se não vem um predador da frente. Então ele se sente um pouco mais seguro ali. Por isso muitos campos abertos são redondos, né, são circulares, porque aí você evita que o animal faça essas paradas nos cantos e que fique ali, né, fazendo algum tipo de avaliação de risco. O campo aberto redondo, como é sempre redondo, ele fica correndo aqui pela periferia, e se ele parar, ele nunca vai ficar se sentir completamente seguro na periferia. A ideia por trás do teste, então, é que, primeiro, você tem aqui o fator novidade. Então, o animal saiu de uma gaiola onde ele está vivendo lá com amiguinhos, ele tem a serragemzinha, ela é pequena, tem uma grade em cima, e de repente ele é apresentado aqui por um aparato que tem, né, 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. É um aparato bastante grande, ele está sozinho, ele está numa situação onde ele não tem os coleguinhas dele aqui para partilhar, né, as angústias, não tem uma serragemzinha ali para ele pisar em cima, não tem uma tampa em cima, né, então ele não se sente tão seguro. E segundo, a gente tem um fator aqui que é né, um fator muito mais evolutivo, que é o medo, né, da predação. Então, se a gente pega o rato na natureza, se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, ele vai estar sempre correndo ali pelos cantos e tentando se esconder o máximo, né, o animal não enxerga, ele não consegue enxergar muito bem, assim como nós também, seres humanos, muito bem as nossas costas, né, ele não, o dorso dele não consegue ver muito bem.
Então, o rato, quando está exposto a ambientes assim que não tem como ele se esconder, ele está suscetível a ser predado por cima, por aves. Né? Não por acaso existem modelos de indução de estresse em animais de laboratório, que é justamente você borrifar alguma coisa no dorso dele, né? Ou fazer algum tipo de vento nas costas dele. Então, se você soma aqui a novidade do ambiente, o medo da predação, a tendência natural é que esses animais realmente, né, permaneçam muito mais pela periferia. Animais que visitam aqui a área central do aparato, e especificamente a área mais central, eles têm a tendência a ter, obviamente, menos medo, né, ou menos emocionalidade, como a gente fala no jargão mais científico, porque medo é uma emoção bastante difícil de quantificar em animais de laboratório, salvo exceções, onde, claro, né, ele está sendo exposto agora a predadores, por exemplo, né, um gato. Aí sim você consegue ver claramente que aquilo ali é medo e não emocionalidade. Então, emocionalidade é um termo mais geral, a gente vai falar bastante aqui nas sexta-feiras desse termo. Se a gente... Deixa eu tentar passar aqui o videozinho para vocês. Se a gente vê, então, animais se comportando, né? Um animal aqui, controle, né? Um rato sem nenhum tipo de intervenção farmacológica. Ou se a gente vê um animal aqui que recebeu clordiazepóxido, que é uma droga ansiolítica, né? Com efeito também em seres humanos, mas muito pouco usada na atualidade, vocês vão ver claramente que o animal controle, ele tem essa tendência, como eu estava falando agora anteriormente, né? De passear aqui pela periferia, de fazer a sua atigmotaxia, e raramente esse animal vai adentrar, então, o centro do campo aberto. Já o animal que recebeu aqui o clordiazepóxido, que ele tem uma redução de ansiedade, de emocionalidade, ele já vai visitar muito mais vezes o centro do aparato. O videozinho é bem curtinho, bem rapidinho, é só, né, tem cerca de 1 minuto aqui, é só ilustrativo, mas normalmente a gente vai avaliar o comportamento desses animais nesse aparato aqui, no mínimo por 5 minutos e no mínimo uma vez. Né? Isso, existem protocolos que repetem, fazem com que o animal volte, né, outros dias nesse campo aberto, e também existem protocolos que ele fica muito mais tempo, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, né, de permanência no teste. Bom, então, existe toda essa validação comportamental, existe uma validação fisiológica do teste, que mostra que quando ele se aproxima do centro, ele tem uma tendência, né, a ter liberação aqui de corticosterona, né, ou seja, ele estaria mais estressado, ele estaria com mais medo daquela região. E existe também a validação farmacológica, que mostra que animais que recebem ansiolíticos ficam mais no centro, que foi o caso do videozinho que vocês viram ali, e que se o animal recebe ansiogênicos, ele tem a tendência a permanecer muito mais ainda na periferia, ou mesmo até diminuir a sua locomoção e fazer lá o comportamento da basezinha segura, porque dependendo do nível de ansiedade e emocionalidade deles, se isso for muito alto, ele vai ter medo até de andar pela periferia do aparato, por causa do fator novidade. Né? Então essa é a base desse teste, que parece tão simples que dá para a gente construir um em casa, né? Agora, entender o que se passa na cabeça dos animais aqui dentro é extremamente complexo e não resolvido até hoje. Então, a ideia do início, né, da história do laboratório passa muito aí pelo uso de várias linhagens isogênicas sendo testadas no campo aberto. E aqui, gente, nós falaremos muito, né, como farmacogenética e genética do comportamento se utilizam de modelos animais, a gente vai falar muito, muito, muito de linhagens isogênicas. Então, para o pessoal que nunca, de repente, ouviu falar esse termo técnico, significa linhagem, ou seja, significa populações de animais, onde cada indivíduo dessa população, ele tem o genoma exatamente igual ao seu irmãozinho, ao seu amiguinho da mesma linhagem. Então, é uma situação virtualmente impossível de ser realizada em seres humanos, porque nós precisaríamos de uma coisa que é totalmente não ética de fazer, que são criar clones, né, clones humanos. A gente tem em seres humanos, claro, os irmãos univitelíneos, eles são clones naturais, né, eles têm exatamente o mesmo genoma entre eles, mas isso é uma situação totalmente fortuita, ninguém vai criar em laboratório, né, ninguém vai forçar, e espero que nunca isso aconteça, né, porque seria uma bizarrice tremenda. Mas em animais de laboratório, você comumente tem essa situação,
né, de linhagens isogênicas. Então, por exemplo, aqui, o SHR, o Wistar-Kyoto, o Brown-Norway, o Wistar-Fisher, Lewis e o Fisher são linhagens isogênicas, né, onde todos os animais SHR vão ter exatamente o mesmo genoma entre eles. Mas se eu pegar agora um indivíduo qualquer do SHR e comparar ele aqui com o do Wistar-Kyoto, aí eles são diferentes, eles têm umas diferenças genéticas. Entre todos os Wistar-Kyoto, todos eles são iguais. Mas se eu comparar um Wistar-Kyoto com o Brown-Norway, eles têm diferenças genéticas. Né? Então esse é o princípio básico aqui de por que é utilizado muita linhagem isogênica. Ou seja, muitos animais de linhagens isogênicas. Ou seja, a gente consegue pegar a formulazinha básica aqui da genética, né, o fenótipo igual ao genótipo mais meio ambiente, e quando você iguala, todo mundo tem, né, a mesma capacidade genética, você pode então avaliar variáveis ambientais. Né, você pode estimar as diferenças entre aquelas linhagens e atribuir ao ambiente. Agora, se você tem exatamente o mesmo potencial genético e você iguala o ambiente também, você deveria ter exatamente o mesmo fenótipo, né? Só que isso não acontece. Existem variações aí de fenótipos quando você iguala genótipo e ambiente. E aí a gente vai entrar por um lado aqui que falaremos, né, nessas sexta-feiras nossas aqui, da epigenética, a gente falará de regulação gênica, enfim, de microbiota, né, tem várias outras coisas que podem vir a explicar, né, as diferenças de fenótipo quando o ambiente é igual e quando a genética é igual. Mas isso fica mais para frente. Bom, então lá no início da história, o que o André fez? Ele pegou todas as linhagens isogênicas que estavam disponíveis para ser testadas naquele momento e colocou todas elas no campo aberto, né, naquele teste que a gente acabou de ver ali. Bom, aqui tem os resultados de machos e fêmeas, né, para locomoção no centro, que seria então a medida ali geradora de ansiedade e emocionalidade, e aqui a locomoção total, que é uma medida, obviamente, de locomoção, né, mas que, por ser num ambiente totalmente novo, ela também tem alguma coisa aqui a ver com a emocionalidade. Né? Se a gente pegar o Hall, que foi o inventor do teste do campo aberto, ele não se preocupava com centro e com periferia. Né? Ele via só a locomoção total. E a emocionalidade que ele media era basicamente, se o animal anda mais no aparato, ele é menos ansioso. Se ele anda menos no aparato, anda... Aqui. Se ele anda menos, ele seria mais ansioso. Poxa, anda. Pronto. Essa era a ideia do Hall. A ideia de dividir o aparato em área central e periférica veio posteriormente, né? Veio nos trabalhos aí do final do século passado. Tá? Então, o André testou todas as linhagens lá, ok, beleza, o que a gente está vendo aqui? Em machos, tem duas linhagens, aqui a Brown-Norway e a Wistar-Fisher, que vão muito no centro. Ou seja, seriam dois animais que têm pouco medo, pouca ansiedade. Já em fêmeas, aqui a gente vê a SHR, né, campeã aqui, entre as mulheres e entre os homens também. É a mais destemida de todas. Tá? Em termos de locomoção total. Em fêmeas, tudo meio parecido, exceto aqui os Fisher, que andam um pouco. Em machos, a gente tem aqui basicamente igual ali, o SHR, o Brown-Norway e o Wistar-Fisher. Então, o que o André estava querendo com isso aqui? Ele queria escolher duas linhagens isogênicas que tivessem uma diferença específica para ansiedade ou emocionalidade, mas não para locomoção total. Então, a locomoção total ele queria que fosse igual e a ansiedade ele queria que fosse diferente entre essas duas linhagens. Por quê, gente? Porque ele estava buscando aqui produzir um modelo genético, e modelos genéticos, a gente vai falar muito disso também, normalmente são pares, né? Um faz uma coisa e o outro não faz. E aí a gente vai buscar, então, as bases biológicas da origem dessa diferença do modelo genético. O André poderia ter escolhido, na época, trabalhar o resto da vida com ratos Wistar, injetando alguns com uma droga ansiolítica, para que os animais andassem mais no centro, e injetando os outros com controle, exatamente aquilo que a gente viu no slide anterior. Mas aí, você está trabalhando com uma outra linha, que é a indução de um fenômeno. Né? Então, a indução farmacológica do fenômeno. Existem pessoas que fazem outros tipos de indução, manipulações pré-teste, com estresse, sem estresse, separação materna, essa coisa toda. Né? Ou mesmo modelos de injeção na infância, que daí geram animais, no desenvolvimento, geram animais completamente diferentes. Aqui a ideia era,
o André queria descobrir o modelo que fosse natural, que fosse dos animais mesmo, que ele não precisasse induzir com nada, né? Então, se a gente olhar aqui, cara, olha só que contrastante em machos SHR com Lewis. Que contrastante em machos SHR com Brown Norway. São bons candidatos, né? Aqui em fêmeas também, ó. SHR com Lewis, SHR com Brown Norway. Interessante também. Tem duas possibilidades aqui. Se a gente vai olhar a locomoção total, ó, SHR Brown Norway parecido, SHR Lewis parecido, e em fêmeas também parecido. Então, aqui a gente fica com duas possibilidades. Eu poderia trabalhar aqui com um modelo SHR Brown Norway, que se vocês forem na literatura, e porventura a gente vai discutir algum paper aí nesse semestre, que é esse modelo genético aqui, ou seja, existe esse modelo genético, ou porventura o André poderia escolher um outro modelo aqui, que é SHR Lewis. Aqui eu nunca perguntei isso para ele, mas o fato dele ter escolhido o Lewis e o SHR é vantajoso porque é um modelo basicamente único, né? Ninguém fazia esse pareamento até aquele momento na literatura. Já SHR Brown Norway, já existiam outros grupos que trabalhavam, né, com esse pareamento específico. Outra coisa que também leva aqui a um ponto a favor do SHR e do Lewis é que se vocês olharem aqui, nós temos uma interação bem clássica. O SHR em machos, ele anda menos que os Brown Norway. Em fêmeas, elas andam mais que o Brown Norway. Então, esse tipo de diferença, esse tipo de interação, né, em termos de estudos de tentar buscar o gene, eles complicam muito o meio de campo, porque aqui a gente vai entrar provavelmente por questões de cromossomos sexuais, né, XXX, opa, fiz ao contrário. Não, tá certo mesmo. XXXY, né? Então é um sistema de determinação sexual aqui, como na espécie humana. Aqui a gente vai entrar por questões de hormônios sexuais, de neurodesenvolvimento diferente, né? Epistasia e imprinting. Então tem um monte de coisa que complicam aqui a chegada no gene. Já na questão do Lewis e do SHR, então o SHR sempre anda mais que o Lewis, e eles não têm diferenças significativas, apesar de ter uma tendência aqui, mas não é significativo, né, em machos, as diferenças entre eles. Então, depois dessa celeuma toda aqui, desses experimentos todos do André, a estatística super complicada, e papapá, ele publica um artigo, né, que mostra, então, propõe pela primeira vez um modelo genético para estudar a ansiedade e emocionalidade, lá no final do século passado, né, onde o Lewis, então, seria o cara ansioso em relação ao SHR, certo, pessoas? Isso é um problema muito grave na literatura, porque as pessoas falam, o Lewis é um ansioso, o SHR é um ansiolítico. Não, o SHR só tem menos ansiedade aqui, ele só seria o cara com ansiolítico em relação ao Lewis, ok? Depois eu vou comparar ele com o Brown Norway, é outra história, vou comparar ele com o Wister comum, enfim, aí tem outras coisas envolvidas no meio do caminho. Da mesma maneira, se a gente vê aqui, ó, a diferença de locomoção entre os dois, então em fêmeas, não existe. Aí você vai para a literatura, o pessoal fala, o SHR é hiperativo, hiperativo, hiperativo. Bom, se o SHR é hiperativo, então a fêmea Brown Norway também é hiperativa. A Lewis fêmea também é hiperativa, né? A questão é que a galera compara o SHR com o Stark-Kyoto, e aí vê, né, que o SHR em relação ao Stark-Kyoto, aqui, ele é hiperativo. E aí, né, vem toda a história do modelo TDAH, que a gente vai discutir aqui também bastante, mas eu não posso generalizar, não é o rato em si, é a comparação, né? Comparativamente, ele seria mais hiperativo que o outro. Quando eu mudo essa comparação, esse par de linhagens, aí a história muda completamente. Então, isso levou, sim, o SHR é interessante para estudo de TDAH, mas levou a muita confusão na literatura, e hoje está difícil, assim, eu mesmo tenho que revisar muitos artigos científicos. A pessoa já chega tratando o SHR sem controle nenhum, nem nada, usando só o SHR nos experimentos e falando, é o TDAH, é o TDAH. E, né, a gente sabe que tem vários problemas com isso, alguns dos quais nós falaremos aqui. Então, aqui surge o modelo Lewis e SHR. O próximo passo foi, então... Opa, passei que tinha... o próximo passo entrou, então, toda uma fase de fazer várias validações desse modelo em diferentes laboratórios, em diferentes situações experimentais.
em diferentes aparatos comportamentais, com estresse, sem estresse, e ambientes diferentes, idades diferentes, enfim, um monte. Deu uma origem aí a vários artigos científicos publicados pelo grupo, e a gente conseguiu, felizmente, demonstrar que era um modelo bastante robusto. Porque uma coisa é você ter uma diferença entre Lewis e SHR que seja, por exemplo, dependente de um laboratório lá na França, né? O laboratório original onde eles foram testados. Bom, se a diferença é dependente daquele laboratório, daquele ambiente, significa que o modelo tem uma idiosincrasia específica e aí ele não pode ser generalizável. Pelo contrário, a gente viu que não, que a diferença entre os dois era extremamente robusta. E, infelizmente, a gente não tem mais o Lewis no laboratório, mas se a gente comprar um Lewis aí da Unicamp, de alguma outra universidade, e comparar ele com SHR, a gente vai continuar vendo essa diferença, porque ela aparentemente ela é independente também de sublinhagens, né? Então, ok, show de bola. Se é bastante robusto, podemos trabalhar. Agora chega a famosa pergunta. O que existe no genoma do SHR que faz com que ele tenha baixa ansiedade em relação ao Lewis? Ou o contrário, o que existe no genoma do Lewis que faz com que ele tenha alta ansiedade em relação ao SHR? Né? Vamos começar a procurar isso aí. Existe uma técnica bastante utilizada, né, que é uma técnica de mapeamento genético, ou, se vocês querem entrar no termo técnico, as técnicas de QTL, do inglês aqui, Quantitative Trait Loci, loci ou locus para características quantitativas. É uma técnica de mapeamento que promete, então, localizar regiões do genoma que estão envolvidas com comportamentos complexos. Essa técnica originariamente foi muito utilizada e é utilizada até hoje na parte vegetal, né? O pessoal que estuda aí produção de animais, produção de vegetais, que querem, de repente, buscar algumas regiões do genoma que estão envolvidas a resistência a pragas ou a melhoramento, né? Esses caras todos utilizam essa técnica. Então, o André aqui, o pessoal, utilizaram ela agora numa versão para animais, para ratos de laboratório, e a base da técnica vai ser exatamente a mesma como ela é realizada em vegetais, ou seja, a gente precisa de uma linhagem isogênica contrastante em relação a outra linhagem isogênica. Tá aqui os SHR, representado aqui os cromossominhos dele, na verdade só um parzinho, né, de cromossomo representado aqui em laranja, e o Lewis aqui representado, o mesmo cromossomo, só que representado em azul. Tá? Então significa aqui que eles têm os mesmos genes, porque eles são a mesma espécie, eles têm os mesmos cromossomos, porque eles são a mesma espécie, mas as duas corzinhas diferentes representam alelos diferentes. Porque o Lewis tem uma história de ser isogênico a partir de um Wistar, né? E o SHR tem um histórico de se tornar isogênico a partir de um outro Wistar, o Wistar Kyoto, lá na Universidade de Kyoto, no Japão, né? Então, eles têm alelos diferentes em boas partes do genoma. Bom, é feito o cruzamento aqui, então, machos contra fêmeas, tal, a gente gera, então, uma F1, pessoal aí que não é da genética, né, a F1 representa a filial 1, né, a primeira geração de filhos 1, enfim. O que basicamente vai acontecer no cruzamento de duas linhagens isogênicas é que agora todos os descendentes, todos os animais F1, não importa se eu tiver aqui 100 animais, ou 200 animais, ou 1000 animais, todos eles vão ser híbridos, né? Eles recebem um cromossomo inteiro aqui da mãe ou do pai do tipo Lewis e recebem o outro cromossomo homólogo da mãe ou do pai tipo SHR, tá? Então, eles têm 50% aqui do material genético de um, 50% do outro. Aqui a gente segue mais ou menos agora como o Mendel fez lá com as ervilhas, né? A gente pega a F1 aqui, machos F1 versus fêmeas F1, vamos cruzar e produzir a nossa população segregante aqui, a população F2. Na F2, gente, sem entrar aqui em detalhes de biologia celular agora com vocês, que não é o objetivo principal, mas a gente tem uma coisa chamada crossing over, né, que embaralha todas as possibilidades durante lá a meiose, né? E aí, a gente vai ter, então, cada indivíduo, agora se eu tiver 100 ou 200 ou 1000 indivíduos, agora sim
é interessante. Agora faz diferença. Porque, na teoria, nenhum crossing over vai ser exatamente igual ao outro. Então, cada animal da F2 ele não vai ser geneticamente idêntico ao seu priminho ou ao seu irmãozinho, né? Para representar aqui a técnica, nós temos apenas 9 animais, né? Então, tá ali um deles aqui, e os cromossominhos aqui, ó. Tum, 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 tum. Bom, o que a gente precisa, então, depois de gerar esses animais F2? Nós entramos por duas etapas que podem ser feitas em paralelo, ou separadamente, né? Tanto faz, aqui é gosto do freguês. Você pode primeiro pegar esses animais F2 e testar eles em tudo que tu quiser. Ah, eu estou interessado no campo aberto. Beleza, todos os meus 200 animais F2 vão passar no campo aberto. Ah, mas eu não vou criar um animal só para passar no campo aberto. Eu quero avaliar também, sei lá, o nado forçado, a esquiva ativa, o medo condicionado. Pode ser feito o que você quiser com esses animais, ou seja, uma bateria de testes, né? Fenotipagem dos animais. Depois de ter todos esses dados de todos os testes fenotípicos que você submeteu a esses animais, você tem que dar um jeito de extrair algum DNA deles. E aqui varia, né? Se o animal já vai ser sacrificado, você pode coletar órgãos internos, como o fígado, que daí é bem fácil de tirar DNA do fígado, mas nesse caso aqui você não deveria, né? O animal não deveria ser sacrificado. Então você tem que, sei lá, cortar a pontinha do rabo dele, tirar de alguma maneira algum tipo de sangue dele, não sei quais são as regulamentações da CEU agora para tirar sangue. Antigamente o pessoal pegava aqui do olho, né, da parte orbital, ou mesmo lá da pontinha da cauda, ou você pode ainda, né, ter algumas outras metodologias mais inovadoras aí que estão mostrando coisas bem sensacionais. O fato é que você tem que ter o DNA desse animal. De posse desse animal, não, de todos os teus F2, né? De posse do DNA de todos os teus animais F2, então você vai agora para a literatura, né, o banco genômico aqui do rato, e vai escolher marcadores moleculares ao longo de todo o genoma desse animal. Né, que a gente está vendo o A representa um marcador, o B outro, C dele até o G. O Z lá também é um. E aí, bom, vamos lá. Tem os marcadores moleculares, tem o DNA, faço o PCR de todos esses animais F2. E concluo, por exemplo, aqui, ó, que o animal número 1, tô vendo aqui no gel, ele é um animal que tem aqui azão, né? Tem uma única banda aqui no gel, então significa que ele tem os dois DNA dele igual desse tipo aqui. O número 2 dessa maneira também, o número 3 dessa maneira. Já o animal número 4, aqui, no marcador A, que é mais ou menos nessa posição aqui, ele tem um alelo e tem outro alelo, ou seja, ele recebeu aqui como se fosse um azinho, né? Mas traduzindo para nós aqui, é como se fosse um animal SHR Lewis. Ele tem um alelo do avô e um alelo da avó. Esse número 5 aqui também seria um SHR Lewis ou um azinho. E por aí vai, né? Bom, então eu tenho, gente, agora todos os dados fenotípicos de todos os comportamentos, né, que eu realizei com esses animais F2, e eu tenho todos os dados de todos os marcadores de todo o genoma deles também. Então agora eu vou fazer o uso de softwares específicos que basicamente fazem essa correlação entre o fenótipo e o genótipo, que são justamente os softwares de análise de QTL, de mapeamento genômico. Né? Então aqui está um exemplo, ó. O animal número 1, ele tem aqui a pontinha, vamos dizer que isso fosse o cromossomo número 1. A pontinha do cromossomo número 1 aqui, ó, azulzinha. Esse azulzinho veio de quem? Veio lá do avô Lewis. Já o resto do cromossomo veio lá do avô SHR. Né? O animal está completamente mapeado aqui. Bom, a ideia agora, gente, opa, quais são as regiões do genoma que são comuns entre esses animais para explicar os mesmos comportamentos deles? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que o animal número 9, ele fizesse muita locomoção central. Que o animal número 7 fizesse muita locomoção central. O animal número 4, muita locomoção central. E o animal número 1, muita locomoção central. Visualmente aqui a gente já está vendo, opa, se esse faz muito, esse faz muito, esse faz muita, o que eles têm em comum? Esse pedacinho aqui, por exemplo, do cromossomo, né? Esse pedacinho sendo azul, aparentemente faz eles irem muito no centro. Claro que aqui eu estou fazendo uma alta simplificação só para vocês entenderem o que é a técnica, né? E o resultado da técnica do programa de computador vai ser expressado desse jeito aqui. Ele vai mostrar para você no eixo X todos os marcadores moleculares que você utilizou,
tá todo mundo ali, ó, Z, blá, blá, blá. E aqui um eixo Y que varia conforme o teste que a gente está utilizando, que é basicamente um valor de probabilidade estatística, né? Então, aqui está mostrando uma curva de QTL, uma curva de probabilidade que está bem alta, bem na região aqui do marcador A, ou seja, está sugerindo para a gente, voltando lá no mapa genômico, voltando aqui, ó, se o marcador A está com um load score aqui, né, está com um valor estatístico muito alto, significa que aqui, ó, esse pedacinho aqui é importante para aquele comportamento que eu estou avaliando nesses animais. Ou seja, aqui dentro devem existir genes que influenciam a característica comportamental que eu estou avaliando. No nosso caso aqui, a gente estava falando de locomoção central, né? Então a gente acabou de achar um QTL ali na região do marcador A para a locomoção central. Achei o gene? Não. Nós, infelizmente, na nossa história, a gente não chegou ainda no gene, porque se nós pegarmos lá o artigo original, então, publicado pelo André em 99, tá aqui o QTL dele, ó. No eixo X é o cromossomo 4, basicamente representado inteiro aqui, e olha o tamanho, né, do QTL, da parte significativa do QTL dele, é isso aqui, mais ou menos. Quando a gente transpõe para uma outra figura, representando aqui o palito em preto como o cromossomo 4, essa área vermelha seria, então, a região altamente significante aqui, né, do QTL proposto pelo André, que influenciava, então, em verdinho aqui, ó, locomoção central no campo aberto. Ou seja, ele teve o sucesso de propor um modelo genético contrastante, ele teve o sucesso de produzir animais F2, tirar o DNA de todo mundo, fazer a fenotipagem e conseguir, então, uma região altamente significativa. Na época, né, ele deu entrevista na imprensa, porque era o primeiro QTL, né, para características emocionais em ratos de laboratório no mundo, na história do universo. E muito forte. Tão forte que ele despertou a ira de alguns especialistas aqui da área de mapeamento genômico, que até hoje não curtem muito os nossos trabalhos, ou por achar que tinha um erro, né, muito grosseiro ali. Mas a gente já demonstrou que realmente não era um erro e que essa área realmente é muito forte, é muito importante. Tem algumas centenas de genes aqui dentro, né, que certamente alguns deles são responsáveis por fazer esse approach avoidance do centro, essa aproximação ou esquiva, né, do centro do campo aberto. E a aplicabilidade disso é que se afeta o rato ir ou não ir no centro do campo aberto, talvez afete em seres humanos também, né? Só que primeiro, para a gente saber isso, temos que descobrir quem são esses genes, para daí poder fazer um estudo translacional para a espécie nossa, né? Para a espécie de seres humanos. Na sequência aqui, gente, então, avançando bastante a história, né? Senão nós vamos ficar até amanhã falando, daqui a pouco acaba a minha voz. A gente já demonstrou que essa mesma área do cromossomo 4, exatamente a mesma região, é importante, por exemplo, para comportamentos de aprendizado e de memória. A gente já demonstrou que essa mesma região do cromossomo 4 tem o que a gente chama de efeito pleiotrópico. Pleiotrópico. Ou seja, ela não é uma região que contém genes exclusivamente para a locomoção central do campo aberto. Ela afeta, né, isso foi publicado lá no artigo da Mayara, por exemplo, a aprendizagem no medo condicionado clássico. A Isabel vai falar para a gente bastante bem aqui, mas o protocolo dela é um protocolo um pouco modificado em relação a esse aqui. Esse é basicamente uma caixinha, onde o animal é uma caixinha gradeada, onde o animal é colocado, e no dia que ele é colocado, ele está ali passeando, explorando a caixa, ele já toma um choquezinho leve nas patas. E 24 horas depois a gente submete ele, então, exatamente a mesma caixinha, e a tendência natural do animal é, se ele se lembrar, né, que ele levou um choquezinho nas patas nesse ambiente ali no dia anterior, a tendência natural dele é fazer freezing, fazer congelamento, né, mostrando que ele está evocando muito bem aquela memória. Então a gente tem aqui animais F2 que evocam muito bem a memória, e animais F2 que não evocam de jeito nenhum, aparentemente não consolidaram nada, né, e aí a gente fez a mesma coisa, produzimos lá os F2, análise de QTL, chegamos, tá aqui, ó, bem fortinho QTL, exatamente na mesma região.
Então, resumão de tudo que eu falei para vocês até agora, né? A gente sai de um modelo genético de linhagens isogênicas, que é bastante robusto, que pode ser utilizado todos os anos em diferentes laboratórios, sempre o efeito comportamental está lá. A gente chega através de uma técnica de QTL, então, no cromossomo 4, e mais especificamente, né, a gente refina esses QTLs do cromossomo 4 para mais ou menos ali, um pouco menos da metade do cromossomo 4. Então a gente já tem um refinamento que dá aqui essa região toda, não só a região quente ali do André, né? Mas se eu começar a sobrepor outros QTLs agora encontrados, então aqui seria o do André, locomoção central, aqui seria mais ou menos, né, junto com o da memória, né? Ambos estariam aqui nessa região. Mas a gente tem outras coisas aqui, né, encontradas nos nossos animais, então locomoção periférica, consumo de álcool, um pouquinho aqui mais para baixo, e a gente já tem outras coisas encontradas em outros modelos de rato aqui, que a gente vai falar ao longo desse semestre. Então, somando tudo isso, vai dar aqui mais ou menos cerca de 1000 genes, né? Putz, é muito. Sim, é bastante. Mas, para quem começou a trabalhar no rato com a perspectiva mais ou menos de 25 mil genes, bom, é um excepcional avanço. Da mesma maneira, né? Tinha lá os 21 cromossomos, agora a gente tem meio cromossomo aqui para trabalhar. Né? E hoje, com o genoma completamente sequenciado do rato, lá no RGD, pô, se eu quiser gastar aqui 1 minuto, né, para avaliar cada um desses 1000 genes, são 1000 minutos. Então, não é um trabalho assim, oh, vou morrer, fazer isso. Trabalhoso, tal, claro, mas, enfim, é possível de ser feito, né? Quem são os genes que estão ali dentro e agora investigá-los. A questão é, gente, vamos tentar limpar, né, um pouco mais essa história aí, porque as análises de QTL são feitas com animais F2. Quando eu acho um QTL, eu acho uma região importante, mas eu não posso desconsiderar que existam efeitos importantes em outros cromossomos também, né? Aí veio aquelas críticas dizendo, não, esse QTL de vocês é irreal, ele é muito forte, não pode ser assim, não sei o quê, não sei o quê. Tá, então como é que a gente prova que, na verdade, ali existem genes importantes? Normalmente, essa prova cabal é feita construindo o que a gente chama de uma linhagem congênica, né? São animais que têm, basicamente, então, a região de interesse, né, o pedaço ali do cromossomo 4 diferencialmente expresso em relação aos seus animais controle. Ou seja, traduzindo isso tudo aqui para vocês, a gente fez lá de novo o cruzamento do Lewis com SHR, gerou animais aqui totalmente híbridos, que tem 50% do material genético do Lewis, 50% do material genético do SHR. Só que agora, em vez da gente pegar esses F1, N1 aqui e autocruzar eles com ele mesmo, para gerar os animais F2, a gente vai fazer um outro processo. Vai pegar esses caras aqui e vai começar a forçar eles agora contra um genoma de referência, contra o genoma da linhagem controle. Né? Então, aqui o controle, nesse caso, nosso agora, para o resto da vida, passou a ser o SHR. Né? O animal híbrido aqui, F1, ele foi retrocruzado, então, com o SHR, gerou uns filhotinhos, que foi retrocruzado com o SHR, que gerou uns filhotinhos, que foi retrocruzado com o SHR, e a gente continuou assim até chegar na 10ª geração de seleção, onde a gente conseguiu animais, então, que tinham aqui o pedaço lá do cromossomo 4 do tipo Lewis, que está representado aqui em azul, e o resto do genoma todo do tipo vermelho, que seria o SHR. Né? Chegamos nessa etapa, então fizemos aí, aqui é um mendelismo básico para gerar animais da linhagem congênica, que são esses caras aqui, né? Hoje chamado SLA16. Então, o SLA16, ele tem basicamente lá todo o genoma idêntico ao SHR, exceto esse pedacinho do cromossomo 4 que ele recebeu aqui dos animais Lewis. Quando a gente dá aula de genética do comportamento mais avançada, o pessoal sempre fala, então ele é um nocaute, ou ele é um transgênico. Na verdade, o nome, né, o termo correto, é congênico, né, porque ele não é feito para um único gene, e ele não tem várias cópias dos genes inseridos no seu genoma. Né? Na verdade, ele tem aqui a mesma quantidade de número de gene, só os alelos da região diferencial, dessa região do cromossomo 4, vão ser diferentes. Ou seja, a partir desse momento, deixa eu só tomar um golinho aqui.
A partir desse momento aqui, gente, a comparação para nós deixa de ser um pouco com o Lewis e passa a ser agora SHR com o congênico, com o SLA16. Por quê? Porque eles são criados exatamente no mesmo ambiente, né? Todo ambiente todo igual. Então, qualquer diferença entre eles, comportamental, fisiológica, de farmacogenética, enfim, deverá obrigatoriamente ser devido a esses genes que estão aqui, nesse pedacinho, né? Bom, quem são os genes que estão ali? Como eu falei para vocês, são cerca de 1.000 e pouquinho. Tem vários genes importantes, né? Esses aqui são alguns que a gente já avaliou nos animais, e de especial interesse eu vou falar aqui para vocês do gene da alfa-sinucleína, né? O gene SNCA, que foi talvez uma das historinhas que mais rendeu aí, né? No nosso laboratório nos últimos anos, e que vai ter a ver aqui muito com o TDAH, que a gente vai discutir aqui, né? Bastante nessa disciplina. Aqui está uma representação um pouquinho mais realista. Sempre brinco com o pessoal que parece um código de barra, né? Porque, na verdade, tá todos os cromossomos do mesmo tamanho, mas pelo menos a quantidade está certa, a proporção está certa aqui, né? Tá lá a regiãozinha em azul. Então, relembrando que nos animais SLE16, essa região azul veio do Lewis, o resto veio tudo do SHR. Então, o congênico basicamente é um animal SHR, né? Com pequenas diferenças. Bom, primeiro, quando você completa, né, o processo de desenvolvimento dos congênicos, e mais para frente aqui, né, se der tempo ainda oficialmente na disciplina, senão até dezembro eu quero falar outra vez para vocês aqui, falando de alguns pormenores dessa história, né, mas hoje realmente daí fica muito pesado, porque é um assunto mais introdutório. O primeiro ponto, quando você tem o desenvolvimento de um congênico, é sempre que você tem que validar ele comportamentalmente. Eu tenho colegas que produziram congênicos aqui no Brasil, também em São Paulo, e quando chegaram para validá-lo, ele não apresentava o efeito fenotípico desejado. Ou seja, no processo de seleção, o gene foi perdido. Triste, né? Às vezes mais de 2 anos de preparação, de montagem, de produção da linhagem, mas acontece, faz parte da ciência. Fortuitamente, né, por muita sorte e competência do pessoal que trabalhou nisso também, aqui, ó, se a gente olhar os animais SLA16, em comparação com os animais SHR, aqui em branco são fêmeas e em preto são machos, vejam que eles andam muito mais, né, nos quadrados centrais aqui do campo aberto em relação ao SHR. Opa, então existe uma diferença comportamental, que sensacional. Aqui, check, né, deu certo. Ah, vamos fazer aqui uma repetição. Opa, olha na repetição, tá lá, ó, os SLA andando mais do que os SHR. Ótimo, sensacional. Check também. Vamos fazer aqui um desafio com altíssima intensidade de luz. Aqui tá os SLA em branco, os SHR em preto. Na alta intensidade de luz e na baixa intensidade de luz, SLA anda mais que o SHR. Então, aparentemente, claro que tem várias outras validações feitas aqui com os animais SLA16, mas a principal dela era olhar muito como é que eles estão no campo aberto, né? Porque o QTL original lá do Ramos era justamente para campo aberto. Obviamente, a gente teve que fazer também para as questões de aprendizado e memória, né? Porque também tinha um QTL muito forte ali. E a gente vê que a história aqui já começa a se complicar, né? Então, em machos aqui, ó, tem uma evocação de memória diferencial entre as duas linhagens. Aparentemente, o SHR faz mais freezing que o SLA16 lá no teste em machos. Ok, check. Em fêmeas, já ficou mais complexo. Primeiro que as fêmeas não fazem tanto freezing quanto deveriam, né? Essa é uma questão que vai além aqui desse momento da minha palestra, da minha aula introdutória aqui para vocês. Mas a diferença entre linhagem aqui, ela é muito pequena. Ela no mesmo sentido também, SHR fazendo um pouquinho mais que SLA16, né? Mas o símbolo aqui significa a diferença em relação ao pré-condicionamento, não diferença entre linhagens, né? Então existe a tendência, mas não é significativo. Então aqui não tem o check, e provavelmente então a gente vai entrar daí para celeuma de cromossomos sexuais, de hormônios, dessa coisa toda. Ou seja, o mote principal aqui nosso no laboratório continua sendo o campo aberto, e mais especificamente, locomoção central ou locomoção total no campo aberto. Só que isso leva, então, a nos perguntar a velha história. Cara,
O que quer dizer o campo aberto? O que quer dizer a região central desse aparato? Quando eu vejo o comportamento esses animais, slide 16, né, que vou deixar rolando aqui no vídeo para vocês, esse é um comportamento, um aparato aqui onde está feito um teste de reconhecimento de objeto, né, esse animal começa a exibir coisas que não são muito naturais, assim, para ratos de laboratório, como, por exemplo, isso que ele acabou de fazer, né, pular na parede do aparato e sair fazendo aqui o rato equilibrista, né. O animal ir na ponta do labirinto em cruz elevado e fazer hearing, né, levantar, ou fazer head dipping, mergulho de cabeça na ponta do aparato, ou se jogar do aparato, não é um comportamento muito clássico de rato de laboratório, né? Sair correndo dentro do campo aberto e pular para fora, ou seja, isso nos levou a crer que talvez aqui no processo de seleção, o animal sempre tem uma locomoção mais alta e tomar esse comportamento de risco mais elevado do que o SHR, será que a gente está lidando aqui com alguma coisa que tem a ver com um TDAH? Né? Então, a gente estende essa história aqui do cromossomo 4, que seria uma região muito importante para ter genes aqui relacionados à ansiedade, a gente estende que isso está afetando a locomoção e talvez, eu não posso dizer com certeza para vocês, mas talvez esteja afetando também a impulsividade. E se isso for verdade, se a gente tiver essa tríade aqui, lembrando que ele já tinha um determinado probleminha lá, né, de evocação, de memória, então não seria nem uma tríade, seria uma tétrade aqui. Bom, se isso for verdade, talvez a gente tenha que, então, parar de falar de ansiedade e emocionalidade e começar a propor realmente os animais como talvez um modelo, né, bem interessante de TDAH. Lembrando que a gente não está tirando isso aqui do nada, porque o SHR, na verdade, é dito hoje como o padrão ouro, né, para o estudo do TDAH. Assim como eu já contei para vocês lá anteriormente, que eu tenho até problema para revisar os artigos, porque a galera fica submetendo ele sozinho e falando que ele é TDAH, né? Ou comparando ele com o Wistar não isogênico, né? Tem umas atrocidades aí na literatura, tá? Então, se esse cara aqui é o padrão ouro, e o nosso querido congênico aqui, ele é basicamente um SHR, exceto os genes do cromossomo 4, opa, eu tenho que realmente considerar, né? Que talvez ele seja um modelo de TDAH, e talvez até melhor que o SHR, né, por questões que também vão passar um pouco essa palestra, e depois a gente fala mais para o futuro. Mas aí, então, tá, TDAH, a gente sabe classicamente, tem a ver com o sistema noradrenérgico, né, seria uma hiperativação noradrenérgica, tem a ver com o sistema dopaminérgico também, seria uma hipofunção dopaminérgica, principalmente ali na via mesocortical, né, que dá fim lá no córtex pré-frontal. Cara, quando eu olho dos meus genes todos aqui, dentro da região, é difícil achar coisas dopaminérgicas, né, ou noradrenérgicas. Um dos melhores candidatos aqui, talvez seja justamente a alfa-sinucleína, né? Por quê? Porque a alfa-sinucleína é uma proteína expressa aqui bastante na pré-sinapse dos neurônios dopaminérgicos e acredita-se que ela module o próprio sistema dopaminérgico. Então, que ela diminua a atividade da tirosina hidroxilase e que ela talvez aqui diminua também a recaptação de dopamina interagindo com o transportador de dopamina, né, o nosso querido DAT, tá? Então, ou seja, ela seria aí quase como um freio dopaminérgico, vamos dizer assim, né? Obviamente ela tem vários outros papéis, tá, pessoas? Aqui eu tô puxando um lado, né, do papel dela especificamente aí, né, para o sistema dopaminérgico, que é né, o nosso maior interesse ali quando a gente pensa no TDAH, tá? Ela tem relações aqui com noradrenalina também, a gente conversa isso outra hora. Então, quando ela virou alfa-sinucleína, dentre aqueles 1000 genes, né, vamos tentar a mega sena aqui, numa abordagem que a gente chama de gene candidato. Ela vira o nosso gene candidato, a gente vai tentar perseguir agora ela nos nossos animais, ver se ela realmente pode ser responsável por esses efeitos sensacionais que a gente observa aqui no teste do campo aberto, né? Então, a gente fez aqui um experimento bem interessante, que deu uma revista bem legal, né, Molecular Psychiatry,
que foi submeter os animais ao campo aberto, eles saíam do campo aberto e já na saída, então tá aqui os resultados clássicos, como sempre, SHR com muito mais locomoção central do que o Lewis e locomoção dos dois igualzinha. Quando os animais saíam aqui desse aparato do campo aberto, eles eram imediatamente sacrificados para que a gente fizesse, então, a quantificação aqui, ó, de RNA mensageiro do hipocampo e do hipotálamo desses animais. Na época, a gente não tinha condição de dissecação para fazer a amígdala, que seria um interesse muito grande aqui, né? Era difícil para nós, naquele momento, conseguir a separação da amígdala do hipocampo aqui com certeza absoluta. Então, ficamos com o hipocampo e com o hipotálamo. Aqui, o que a gente vê, ó, basicamente, o Lewis, que é nesse modelo aqui é considerado o ansioso, é o cara que tem mais expressão de alfa-sinucleína no hipocampo. E no hipotálamo não tem diferença alguma entre as duas linhagens. Então, estaria aqui a ansiedade, estaria aqui o medo do centro do campo aberto, a emocionalidade elevada, associado com alto nível de alfa-sinucleína? Bom, vamos seguir. Vamos medir a proteína, né? Como é que tá? Da mesma maneira, o ansioso, que tem mais alfa-sinucleína, mais RNA, tem também mais proteína no hipocampo. Opa, mais uma pecinha do quebra-cabeça aqui, sugerindo que o hipocampo e a alfa-sinucleína e o comportamento estão relacionados. A gente fez o HPLC, então esquece aqui o hipotálamo um pouquinho, né, porque não está dando nada significativo. Se a gente focar aqui dentro do hipocampo, tem aqui, ó, o índice de recaptação. No Lewis ele é menor do que no SHR, significativamente, e tem um metabólito aqui menor também no Lewis, significativamente. O que eu gostaria de ter visto aqui era a diferença de dopamina base, né, mas não deu diferença, tem só uma tendência no sentido que a gente esperava, que era o Lewis ter menos. Por quê? Porque ele tem mais alfa-sinucleína, então na teoria ele teria menos produção de dopamina. E na teoria também ele teria menor índices de recaptação de dopamina, né? Por ter mais alfa-sinucleína e por ela interagir com o DAT. Então isso aconteceu, pelo menos isso ajudou o paper a ser aceito. Aí a gente foi se perguntar, então tá, mas será que existem polimorfismos genéticos no gene da alfa-sinucleína entre os dois ratos? E a gente achou, lá na posição mais 562 do gene da alfa-sinucleína, tá aqui, ó, o P, que é uma linhagem que prefere álcool, o NP, que não gosta de álcool, o rato referência do RGD, do Rat Genome Database, o Lewis, todo mundo tem uma citosina nessa posição aqui. Já os SHRs têm uma timina, ou seja, isso aqui é considerado, né, dentro da biologia molecular, um SNP ou um SNV, como tem sido falado hoje. SNP ou SNV significa single, uma única mudança, né? Uma mudança de nucleotídeo. Então aqui está o CT ali. Ok, mas temos que provar que esse CT é o responsável por fazer a alfa-sinucleína ser expressa diferencialmente nas duas linhagens. A gente fez isso utilizando, está no artigo lá também, né? Estou encurtando a história aqui. A gente utilizou um ensaio da luciferina e mostrou que aquela única basezinha ali, diferente entre os dois animais, provavelmente é a responsável pela expressão diferencial do gene nas duas linhagens, que depois dá a diferença de proteína, que daí influencia o sistema dopaminérgico, que influencia o comportamento. Então adicionamos várias pecinhas nesse quebra-cabeça aí da alfa-sinucleína. Só que aí a gente precisava confirmar essa celeuma toda, não mais agora em SHR Lewis, mas sim no SLA16 também. Então, a Raquel, no mestrado dela, mostrou que lá na mesma posição do gene da alfa-sinucleína está aqui o polimorfismo. O SLA tem a citosina, que seria igual ao Lewis, né, era o nosso esperado, e o SHR continua tendo a timina, ou seja, os nossos animais, depois de 50 gerações aí de cruzamento irmão com irmã dentro do nosso laboratório, não tiveram uma mutação nessa base, eles continuam tendo a timina lá, que é ótimo para nós, né? Aí, bom, como é que está a expressão da alfa-sinucleína nesses animais? Quando eu comparo agora o SHR com o SLA16, lembrando que o Lewis estaria mais ou menos aqui, ó, seria o cara que mais tem alfa-sinucleína, né, o SHR tem menos. Entre SHR e SLA16, em machos, que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, tem uma tendência, mas não é significativo. Da mesma maneira, tem uma tendência no estriado, mas não é significativo. Já em fêmeas, dá significativo no hipocampo e continua tendo a tendência no estriado. A tendência no sentido que a gente esperava, ou seja, o SHR tendo mais que o SLA16, lembrando que se o Lewis estivesse aqui, o Lewis teria mais que eles todos. Né? Então é uma escadinha aqui nessa história.
Bom, aí vocês estão se perguntando, putz, mas o Lewis tinha um monte. O SLA 16 tem menos. O que está acontecendo aqui, né? Bom, também não sei. Ninguém sabe. É uma dos porquês, é uma das perguntas que a gente tem dentro do laboratório, né? Por que quando eu coloco uma região do Lewis dentro da região do SHR, em vez de aumentar a expressão do congênico, ela acaba diminuindo? A gente sabe lá na origem do nosso QTL, que era um QTL contraintuitivo, ou seja, ele faz o contrário do que deveria fazer, né? Mas é uma história bem mais longa também que eu não vou entrar hoje. E ao longo aqui do semestre a gente vai tentar propor hipóteses porque essas coisas acontecem. Aí começa a complicar mais ainda, porque em machos que só tinham uma tendência, agora tem diferença significativa de proteína, de alfa-sinucleína. Já em fêmeas, que tinha diferença de RNA mensageiro, agora sumiu a diferença da proteína. A Raquel fez aqui um trabalho, que eu também não vou entrar aqui, mas ela fez agora um trabalho de bioinformática, mostrando que isso aqui provavelmente tem a ver com regulações de microRNAs, né, que se ligam exatamente aqui, esses microRNAs. Então, talvez, né, eu adoraria seguir, é uma área muito cara, né, para pesquisar biomol muito forte aqui, mas talvez a gente algum dia vá ter que pegar alguma colaboração aqui externa ou da UFSC ou mesmo interna na UFSC para a gente avaliar esses microRNAs não só com bioinformática, mas experimentalmente também, né? Seria uma maneira de modular a expressão de alfa-sinucleína, e isso aí teria uma potencialidade imensa para seres humanos, no sentido de pensar medicamentos mesmo, porque a alfa-sinucleína em seres humanos está envolvido também com ansiedade, também com consumo de álcool, muito com Parkinson, né? E por aí vai. Bom, o que a gente tem mais? Vou me encaminhando para o final aqui para a gente para voltar ali na tela com vocês e dar uma discutida nesses pontos e a gente fazer o cronograma também das apresentações futuras. Se o sistema dopaminérgico aparentemente está modificado entre o SLA16 e o SHR, não posso dizer com certeza, mas aparentemente está modificado. Tem algumas diferenças de alfa-sinucleína e parece que isso é regulado por microRNA. Vamos dar uma olhada como é que estão os receptores, vamos dar uma olhada como é que estão as outras enzimas, vamos de repente no futuro fazer HPLC, aqui dessa história toda, né? Algumas coisas que a gente já tem, estão publicado aqui, quando a gente olha, né, no hipocampo das duas linhagens, aparentemente não existe uma diferença de D2, né, de receptor, tem uma tendência que o SLA ter menos, assim como era uma tendência dele ter menos alfa-sinucleína, né, no hipocampo dos machos, e aqui DAT é aparentemente igualzinho no hipocampo. Depois o Rafa, na apresentação dele aqui, ele vai mostrar para vocês atualidades, né, atualizações em relação aqui o D1 e o D2. Mas o que a gente tem publicado é, por enquanto, isso aqui. Nenhuma diferença clássica no hipocampo dos animais. Até mesmo porque o Rafa vai atualizar vocês muito mais a núcleos accumbens, né, não especificamente hipocampo. Então, aqui mais um artigo recente, né, a gente faz uma comparação aqui de tirosina hidroxilase no estriado dorsal, e infelizmente eu não tenho a do hipocampo, que seria muito legal, né, acho que as amostras ainda estão congeladas lá com o pessoal do Ronaldo, que daria para fazer, mas não tenho completa certeza. O que a gente vê aqui é se ignorar um pouquinho as barrinhas pretas, né, que é da reserpina, olhar só a galera aqui do veículo, que são as barrinhas brancas. Então, o SHR teria mais tirosina hidroxilase em comparação ao SLA, e o SLA não tem diferença em relação ao SHR, mas o SHR sim tem diferença ao SLA. Então, é uma escadinha aqui, né? Primeiro lugar do pódio, o que mais tem, o segundo lugar que mais tem, e o terceiro lugar que mais tem. De novo, aqui, ó, se o SLA tem a região, né, do Lewis inserida, eu esperaria que ele tivesse mais ou menos esse nível aqui de tirosina hidroxilase. Então, ele tem todo esse pedação a mais, que é algo que a gente não sabe explicar direito até o presente momento, né? Provavelmente aqui, alguma epistasia, né? Alguma coisa que é um efeito somatório que acontece dos alelos Lewis serem inseridos dentro de um genoma completamente SHR. Bom, essa hipótese, esses dados todos, né? Tem mais um aqui ainda, a questão dos experimentos farmacológicos, né? Quando a gente vai avaliar aqui especificamente o receptor D1 com uma droga, D2,
com uma droga que é agonista, né, a Quinpirole, vejam que efeito farmacogenético bonitão aqui a gente tem. Então tá ali a diferença de locomoção total entre as duas linhagens, tá aqui o SLA anda mais que o SHR, ele na dose de 0,25 ele continua andando, os dois dão uma caída, mas ele continua andando mais, e já na dose aqui de 0,5 miligrama, que é uma dose que a gente não tem absoluta certeza se ela fica exclusivamente no receptor D2 ou ela extravasa e pega alguns outros alvos, a gente tem aqui um efeito farmacogenético clássico, né? Então inverte aqui, ó, é como se o SLA fosse curado agora da sua hiperatividade, com essa dosezinha de Quinpirole, e o SHR continua exatamente fazendo o mesmo perfil que ele fazia com a dosezinha menor, né? Então, dados como esse aqui dão luz no sentido de que, opa, será que é o D2? Será que está extravasando para outro receptor? Né? E quando a gente vai olhar aqui de novo, o Quinpirole aqui embaixo, então tá aqui, ó, o SHR, ele anda ali 19 de locomoção central, com essa dosezinha um pouco maior ele anda 25, com a outra dose bem maior ele anda 29. Aí, quando eu pego o SLA, ele anda 37, mas em vez de as doses aqui maiores aumentarem, elas começam a diminuir a locomoção dele, né? De novo, como se fosse aqui quase que um tratamento da hiperatividade. De novo, um efeito farmacogenético, né? Com com agonistas aqui do receptor D2. O problema é que seria muito bonitinho se existisse a diferença clássica aqui, né? Se eu conseguisse dizer para vocês, opa, olha aqui, o SHR tem muito mais receptor D2 no hipocampo que o SLA16, aí eu poderia começar a explicar, né, facilmente, mas não é significativo. Então, essa celeuma toda deixa eu voltar ali antes, essa celeuma toda de dados dopaminérgicos que a gente tem agora, nos sugerem que talvez, né, o SLA16 tenha realmente aí um sistema dopaminérgico que funcione um pouquinho mais devagar, né? Seria um pouquinho mais hipoativo do que o SHR, e aí isso corroboraria aquilo que a gente está vendo, né? Que é o aumento da hiperatividade locomotora dele, corroboraria o que a gente espera de um modelo de TDAH. Mas muita coisa tem que ser feita aqui ainda no sistema dopaminérgico, né? Não só na alfa-sinucleína, como nos receptores, HPLC, essa coisa toda, para eu poder falar com certeza essa hipótese para vocês. Por enquanto, né, é aquele quebra-cabeça de 1000 peças que eu tenho umas 20, 30 peças colocadas, e o picture que eu estou vendo é mais ou menos isso. Porém, pode mudar muita coisa ainda, né? Tanto pode mudar, tá, que a Ari vai falar para vocês, né, coisas super interessantes que aparentemente, né, a gente vem nessa linha com a Ari e com a Júlia mais recentemente, mostrando então, de novo, voltando lá na formulazinha do F igual a G mais A, esquecendo um pouco agora a alfa-sinucleína, esquecendo um pouco os efeitos genéticos, né, a Ari e a Júlia mostraram aí que existem efeitos ambientais muito importantes e que provavelmente estão interagindo com os genes lá da região do cromossomo 4. Então, vamos lá, aqui são animais SHR e SLA16, né? Então, as entradas no centro, clássicas aqui dos animais salina do SLA maior que o SHR, né? Ele sempre mais hiperativo. Mas quando a gente tem aqui o transplante de microbiota fecal de uma linhagem para outra, o SLA16 acaba dando uma caída aqui, de novo, como se fosse tratar ele, né? E o SHR até dá uma leve subidinha. Lembrando que isso aqui, né, o do SHR é tendência e o efeito do SLA aqui é significativo. De novo, né, gente, um dado de uma medida, né, entrada no centro, não é nem a locomoção central, é entrada no centro, que seria uma coisa um pouco mais de busca por risco, né, de impulsividade, assim, bem imaginando longe, impulsividade. E na locomoção total aqui, o efeito não é significativo, mas tem também ali, né, graficamente, a gente vê essa mesma tendência, né, de dar uma caída aqui no slide 16. Depois a área atualiza vocês, conta bonitinho tudo isso aqui, como é feito os protocolos. O meu objetivo hoje na parte introdutória é mostrar, então, que se abriu uma outra, como diz, né, no teatro, abrem-se as cortinas. Para a gente aqui, abriu uma cortina de uma peça de teatro completamente diferente daquilo que a gente via sempre no laboratório, né? A gente focava sempre nos genes do cromossomo 4, e são eles, quem que é, qual que é o candidato. Não, a alfa-sinucleína está muito avançada, daqui a pouco dá um resultado ruim com a alfa-sinucleína, vamos tentar um outro gene. Aqui, nesse momento, a Ari vem, né, com
com o fator ambiental, né, com bactérias do intestino dos animais que podem influenciar esses mesmos comportamentos que a gente viu os QTLs lá anteriormente. Então, essa ativação, provavelmente, de alguma maneira, ela vai ter que ter a ver também com os genes do cromossomo 4. Agora, de que maneira, se é uma ativação direta, ou se o fato das bactérias diferentes entre uma linhagem e outra liberam produtos iguais, produtos diferentes na corrente sanguínea, que daí interagem com os genes diferentes, a gente não sabe, não tem todas essas respostas ainda, né? Então é um mundo todo aqui a ser pesquisado, né? Resumão, então, dessa ópera toda, né, tentando contar um pouquinho mais de uma hora aí para vocês, 20 e poucos anos de pesquisa. Então a gente começa lá com os dois carinhas, chega num modelo genético muito interessante, peneira a coisa aqui para 1000 genes, dentre esses 1000 genes chega num que é muito forte, né, o SNCA, sabe-se que ele tem muito a ver aqui com o sistema dopaminérgico, né, sabe-se que provavelmente os nossos animais têm, então, uma alteração dopaminérgica bastante grande, inclusive não contei a história aqui para vocês, mas o próprio artigo do Fadani, o artigo do Leão, outros artigos que a gente fez muito focado em Parkinson, né, a gente viu que realmente tem diferenças grandes aqui entre SHR e Wistar, ou SHR Lewis, ou SHR SLA16, em relação, por exemplo, do sistema dopaminérgico na via nigroestriatal, né? Então, tem diferença lá. Talvez essas diferenças não sejam tão importantes para os nossos fenótipos, talvez sejam, porque o estriado é um cara que controla ali essa parte locomotora, né? E, bom, o SLA é sempre mais hiperativo aqui que o SHR, principalmente em situações envolvendo novidade, né? E tá aqui, tá aberto, tá lançado a corrida aqui, né? A ARI tem feito coisas muito interessantes, inclusive agora lá, né, na Suécia, colaboração com o professor Matias, e também aqui no Brasil com o Spiller, né? Fernando Spiller aqui da farmacologia, que, sinceramente, né, eu já falei para a área, agora falando para todos os outros vocês, o último projeto que eu tentei, agora que eu submeti recentemente, já foi muito mais focado nessa historinha aqui, porque aparentemente o pessoal não está entendendo muito bem ou gostando muito bem da parte dos nossos genes, né? Talvez seja uma temática bastante batida, talvez a gente vá ter que avançar e propor um candidato muito importante aqui, fazer algo que a gente mostre, olha, temos aqui um microRNA, ou temos aqui um polimorfismo muito importante, vamos passar para seres humanos, vamos tentar, né, melhorar Parkinson, consumo de álcool, ansiedade, depressão em seres humanos, com essa perspectiva aqui, aí talvez a galera compre melhor os nossos projetos. Já agora, a tentativa desse último foi que eles comprem, então, outros tipos de projetos aqui, né, que nos levem a produtos mais rápidos, né, no futuro, talvez probióticos ou algo assim. E enquanto isso, a gente vai fazendo por tabela aqui também, né, tentando descobrir o nosso querido gene aqui para explicar, finalmente, né, o que é o nosso QTL inicial lá que afetava locomoção central no campo aberto, e se isso tem a ver, também tem alguma relevância, por exemplo, para o TDAH em seres humanos, né.